grande Pedro Almeida da Solis Inverters, o nosso primeiro palestrante deste penúltimo painel do dia. Tenha bondade, Pedro, vem para cá. Meu nome é Pedro Almeida, sou engenheiro da Solis. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar participando de mais um evento sobre geração distribuída, agora na região de Salvador, né? Esse que é uma grande oportunidade de estar interagindo com grandes players do setor, grandes fabricantes, grandes distribuidores, integradores e também com o cliente final. E, claro, sempre uma grande oportunidade de estar aprendendo novos aspectos dos sistemas fotovoltaicos. Bem, hoje o tema da minha apresentação é a linha de inversores e também os lançamentos da Solis para esse finalzinho do ano de 2021. Bem, eu sempre gosto de começar a minha apresentação mostrando alguns pontos de destaque na história da Solis e também mostrando alguns dos seus diferenciais para o mercado brasileiro e também para o mercado internacional de inversores. Então, aqui só mostrando um pouco sobre a nossa história. A Solis ela é uma fabricante global de inversores, dedicada unicamente à fabricação de inversores do tipo string. Então, nós já estamos no mercado internacional há mais de 16 anos e somos reconhecidos internacionalmente pela qualidade e pela confiabilidade dos nossos equipamentos. Aqui no ano de 2019, a Solis ela se tornou uma empresa de capital aberto, com ações na Bolsa de Valores, e aqui no ano de 2021, na metade desse ano, nós atingimos uma importante marca para o setor brasileiro, que é a marca de 2 gigawatts de inversores instalado aqui no nosso país. Bem, a Solis ela possui uma cadeia completa de produção, então nós realizamos desde a pesquisa a nível fundamental, por exemplo, pesquisa de novos materiais, novas tecnologias e novas soluções para sistemas fotovoltaicos. Também temos a nossa própria linha de montagem, a nossa linha de montagem é totalmente interna à nossa empresa e também realizamos os testes de funcionalidade e de durabilidade dos nossos equipamentos antes deles serem enviados aos mercados, aos diferentes mercados ao redor do mundo, né? Então, todos esses testes são realizados de forma a garantir uma alta confiabilidade, uma alta segurança nos nossos equipamentos e também a reduzir a taxa de falha desses equipamentos em campo, né? Então, os nossos inversores eles foram especialmente projetados, né, para operar em condições adversas, condições extremas de temperatura, de umidade, de vento, né, esforços do vento, etc. Aqui falando um pouco mais sobre o perfil da empresa, né, rapidamente aqui sobre alguns dados, né. Então, atualmente a Solis ela possui mais de 1.500 colaboradores distribuídos por todos os continentes, né, Europa, América do Norte, América do Sul, Austrália, etc. E temos mais de 300 pesquisadores que são responsáveis pelo desenvolvimento e pela aplicação desses equipamentos nos diferentes mercados ao redor do mundo. Então, aqui, como eu tinha mencionado, né, em termos de serviços globais, nós temos atuações, né, em mais de 100 países ao redor do mundo, incluindo os principais mercados, como a Austrália, a China, onde fica a nossa matriz, os países da União Europeia, a América do Norte e principalmente também aqui na América Latina, principalmente aqui no mercado brasileiro. Então, em termos globais, nós temos mais de 20 gigawatts de inversores instalados até o momento. Falando aqui sobre as nossas operações no mercado brasileiro, então, como eu tinha mencionado, nós atingimos esse ano a importante marca de 2 gigawatts de inversores instalados aqui no nosso país. Então, nós temos clientes por todo o território brasileiro, né? Desde um cliente de pequeno porte, um consumidor residencial e comercial de pequeno porte, assim como clientes de maior porte, né? De médio a grande porte, como comércios, usinas e também usinas de geração centralizada. Também, aqui no Brasil, nós possuímos mais de 40 modelos de inversores, entre equipamentos monofásicos, trifásicos e também equipamentos com armazenamento de energia, inversores híbridos e também inversores off-grid, que eu vou estar apresentando para vocês logo em seguida. E um dos nossos diferenciais aqui para o mercado brasileiro está no nosso suporte técnico. Então, aqui a Solis no Brasil, nós temos a nossa equipe de suporte de pós-vendas, uma equipe totalmente especializada no setor de fotovoltaico e com ampla experiência em instalações elétricas e também no setor fotovoltaico, ok? Então, a nossa equipe ela atende todas as regiões do Brasil e também estamos disponíveis todos os dias da semana, de domingo a domingo, no horário comercial. Então, eu acredito que, além de ter um produto de qualidade e de confiança, né, os nossos clientes, eles não precisam se preocupar, né, eles podem ficar aliviados com a questão de serviço de pós-vendas, né,
onde a gente sempre preza pelo bom atendimento do cliente, sempre tentando maximizar a sua geração, né, e reduzir o tempo, né, sem geração por qualquer tipo de problema. Tá? Aqui, falando um pouco sobre a nossa linha de inversores aqui para o mercado brasileiro. Então, como eu já tinha mencionado, aqui no mercado brasileiro, nós dispomos de mais de 40 modelos de inversores do tipo on-grid. Tá? Então, nós temos equipamentos iniciando a partir da potência de 700 watts, indo até o inversor de 255 quilowatts. Então, nós conseguimos atender as mais diversas demandas em termos de tensão, corrente, potência e aplicações desses equipamentos. Então, a nossa linha de inversores aqui para o mercado brasileiro, ela inicia pelos inversores monofásicos. Então, nós temos equipamentos monofásicos entre 700 watts e 10 kW, indo de 1 MPPT até 3 MPPTs. Esses equipamentos aqui têm uma sobrecarga de 50% na geração 4G. Também tem todas as proteções, DPS, chave seccionadora. E a partir da potência de 12 kW, nós temos os inversores trifásicos. Então, os trifásicos nós temos desde a potência de 12, indo até o inversor de 255 kW, que são para aplicações de maior porte, como usinas de mini geração e também de geração centralizada. Então, todos esses inversores que eu acabei de citar, eles possuem as proteções internas, DPS no lado CC e no lado CA, chave seccionadora, e o uso do fusível é dispensável na maioria dos casos, ok? E a sobrecarga aí, ela vai de 50% em alguns modelos, na maior parte dos modelos ela chega a pelo menos 50%, e em certos inversores, como é o caso do 75, ela pode chegar até 70% de sobrecarga. Tá? Esses inversores trifásicos, a Solis, ela também tem alguns modelos em 220 volts, né? O que elimina o uso do transformador em diversas instalações. Então, temos modelos em 220, por exemplo, de 20 kW, e também os inversores de 50 e de 60 kW. Então, todos esses três modelos que eu citei são em 220 volts, eliminando o uso do transformador, né? Reduzindo o custo da instalação fotovoltaica, também a questão de manutenção e as perdas de energia. Aqui falando um pouco mais sobre o nosso inversor de 75 kW, que é um dos mais vendidos aqui para o mercado brasileiro, né? Ele está justamente aí no limite de microgeração distribuída. Então, aqui citando algumas características principais desse modelo, né? Então, ele faz aqui um casamento perfeito com os módulos de maior potência, módulos de 500, 550 watts e também módulos bifaciais. Ele consegue acomodar aquela maior corrente de operação desse tipo de módulo, né? Você não tem perdas por limitação utilizando esse tipo de inversor. Ele também permite um monitoramento inteligente das strings. Então, esse aqui é um modelo com 18 strings no total, onde você consegue monitorar os parâmetros de energia, tensão, corrente, geração de energia em cada uma das strings de forma individual. Esse inversor de 75 também ele traz, é um equipamento de extrema confiança, né? De confiabilidade, né? Ele já possui, ele não utiliza fusíveis, já que ele tem apenas 2 entradas por MPPT. Ele tem o DPS no lado CC e no lado CA, e tem uma função chamada de AFCI, que eu vou estar discutindo no próximo slide, e que é responsável pela detecção de arcos elétricos em instalações fotovoltaicas. E, além disso, né, ele traz uma certa economia para o sistema, onde ele permite uma sobrecarga de até 70%. Então, utilizando esse inversor de 75 kW, você consegue trabalhar com até 126 kWp de módulo. Aqui falando sobre uma função que muitas vezes passa despercebida, né? Ou mesmo muitas pessoas acabam não conhecendo esse tipo de função, que é a chamada função AFCI, ou de detecção de arcos elétricos, né? Então, principalmente em instalações de grande porte, instalações comerciais e industriais, você tem uma combinação, né, de um nível de tensão elevado, uma tensão de 1000 volts, 1100, 1500 volts, também tem um grande número de conexões com os módulos, conexões nas string box e conexões com os inversores, e qualquer dano, né, qualquer rompimento dos cabos, qualquer conector mal encaixado, pode gerar um arco elétrico, né, um arco elétrico no lado de corrente contínua, que a gente sabe que é uma situação de extremo perigo, né, que pode evoluir para um incêndio. Então, não só a instalação fotovoltaica fica suscetível a um incêndio, mas todas as instalações do seu cliente.
Então, o nosso inversor, né, ele possui essa característica, essa funcionalidade chamada de AFCI, justamente para detectar esse tipo de arco elétrico e proteger a instalação fotovoltaica do cliente, né? Essa é uma função que já é obrigatória em outros mercados. Então, por exemplo, o mercado americano já obriga, né, os fabricantes a adotarem esse tipo de solução. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm essa resolução chamada de UL 1699B, mas, enquanto isso, aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma regulamentação abordando esse ponto, né? Mas a gente considera, né, que esse tipo de proteção é extremamente essencial para os sistemas fotovoltaicos. Aqui falando um pouco mais sobre os nossos lançamentos, tanto on-grid quanto off-grid, para esse finalzinho de 2021 e início de 2022. Então, como eu tinha mencionado, a Solis já possui inversores monofásicos, mas nós estamos lançando uma nova linha de inversores monofásicos entre a potência de 700 watts e 10 kW. O grande diferencial desses novos inversores monofásicos é a maior corrente de entrada, tá? Então, nesses novos inversores dessa geração chamada de S6, ou sexta geração da Solis, você tem uma maior corrente de entrada, que pode chegar até 14 amperes. Então, são equipamentos que são compatíveis com módulos de maior potência e também módulos bifaciais. E, além disso, esses novos inversores dessa sexta geração, eles têm uma sobrecarga que pode chegar até 70%. Tá? Isso eu estou falando dos inversores monofásicos da sexta geração. Falando aqui sobre os sistemas com armazenamento de energia, então também temos uma linha bastante consolidada desse tipo de inversor, que faz a integração com sistemas de armazenamento, painéis fotovoltaicos e também com a rede da concessionária. A Solis, ela tem soluções de inversores híbridos, tanto monofásicos quanto inversores trifásicos, e estamos lançando agora um inversor off-grid, tá? Da potência entre 4 e 5 kW. Então, aqui só passando mais rapidamente, que eu sei que o tempo já esgotou, mas inicialmente estamos lançando esse inversor off-grid na potência de 4 e 5 kW, e futuramente vamos estar estendendo para potências menores, de 1,5, 2 e 3 kW. Esses inversores, eles são compatíveis com os principais fabricantes de baterias no mercado, baterias tanto de lítio-íon quanto baterias de chumbo ácido em 24 e 48 volts, eles possuem uma forte capacidade de suporte de carga, né? Então, eles podem ser utilizados para alimentação de uma carga residencial, como sistema de iluminação, refrigeração, aquecimento, etc. Ele também é adequado para diferentes cenários de operação e diferentes fontes de energia. Então, você pode utilizar esse inversor off-grid, tanto conectado a uma rede da concessionária, quanto a um gerador a diesel, justamente para fazer o carregamento do banco de baterias. Esse tipo de inversor off-grid, ele não faz a injeção na rede da concessionária, então ele se comporta como uma carga vista da concessionária, né? E você pode operar ele tanto com o banco de baterias ou sem o banco de baterias, também posso operar apenas com o sistema fotovoltaico e também posso operar conectado ou não com a rede elétrica. E aqui também é um grande diferencial, é que apesar desses inversores serem do tipo monofásicos, né, com saída em 220 volts, é possível fazer o paralelismo desses inversores, de até 10 inversores, né, e formar um sistema trifásicos utilizando o banco de baterias. Então, assim, a gente consegue formar um sistema de capacidade total de até 50 kW. E aqui, só para finalizar, só mostrando algumas fotos aqui de algumas instalações realizadas pela Solis ao longo desses 16 anos de operação. Então, nós temos aqui alguns inversores instalados lá em Paris, na Torre Eiffel, né? São inversores aqui de 5 kW. Também temos aqui uma usina de 300 megawatts instalada na China, utilizando o nosso inversor de 255 kW. Aqui no Brasil temos diversas usinas, né, também, como eu tinha explicado, né, temos clientes desde o pequeno porte, lá utilizando o inversor mini de 700 watts, assim como usinas de grande porte. Então, esse aqui é um exemplo de uma usina de 1 mega, utilizando o inversor de 125 kW da Solis. Esse aqui é um segundo exemplo, aqui, uma usina um pouco maior, de 2,5 megawatts, também utilizando o inversor de 125. E, para finalizar aqui, uma última imagem de uma usina de 5 megawatts, que é também aqui no Brasil. Tá?
Então, bem, é isso, né? Então, aqui só para finalizar, eu convido a todos a visitarem o nosso stand aqui na feira ao lado, né? A conhecerem os modelos que a gente trouxe aqui para a feira. Temos o inversor de 75K, também os inversores dessa nova geração, da sexta geração da Solis, né, inversores monofásicos. Convido-os, né, a conversar com a nossa equipe e a conhecerem um pouco mais da nossa empresa. Tá? Então, aqui eu deixo o contato das nossas redes sociais, o Facebook e também o Instagram. Tá? Então, eu agradeço aí a presença de todos e muito obrigado. Nosso muito obrigado ao Pedro Almeida, da Solis Inverters.